credibilidade é hoje A credibilidade é hoje a marca criada pelo jornal DBC. Tradição na informação. Nos nossos estúdios, há duas pessoas bastante importantes. A pós-graduanda do Instituto de Física de São Carlos, Isabela Gutierrez de Arruda, e o Dr. Nirton Cristi Silva Vieira. Eles são do estado de Mato Grosso e estão em São Carlos para estudos. E nós fizemos uma entrevista essa semana falando sobre um sensor que detecta pesticidas no solo e que podem, evidentemente, atingir os lençóis freáticos nas grandes lavouras, principalmente Mato Grosso, Goiás, os estados que plantam e mantêm aí a riqueza agrícola do Brasil. Eu gostaria de conversar, então, com a Isabela Gutierrez de Arruda, para que ela pudesse falar aos ouvintes do nosso jornal DBC qual é esse programa que você fez para a defesa de tese na sua pós-graduação e, inclusive, o desenvolvimento deste biosensor de baixo custo para a detecção de pesticidas na água. Bom dia. Bom dia. O principal objetivo de ter feito esse biosensor, né, que é um dispositivo que detecta de uma forma mais rápida e também é um dispositivo mais prático, mais compacto, ou seja, de um tamanho menor, ele consegue detectar o pesticida metamidofós em águas, em alimentos e até no solo. Nós procuramos fazer esse biosensor porque o estado de Mato Grosso, ele é o maior produtor de grãos do Brasil. E também, consequentemente, como você disse, ele também utiliza uma grande quantidade de pesticidas para poder controlar as pragas nas lavouras. Então, dentro do projeto de mestrado, nós tivemos um encontro que se realizou no Instituto Nacional de Eletrônicos Orgânicos, que é o INEL. E nesse INEL nós tivemos um encontro, né, com o Nirton e o professor Francisco Guimarães, aqui da USP. E aí o meu orientador na época, que era o professor Romildo, ele propôs, né, para que nós fizéssemos esse biosensor. E por que de pesticida? Por nosso estado lá ser esse grande produtor de grãos, né? Então, a gente viu que dentro do estado de Mato Grosso estava utilizando muito pesticidas. E algumas reportagens que a gente já tinha visto que tinham conseguido detectar pesticidas até no leite materno. Então, isso chamou a nossa atenção, né? Então, vamos fazer algo que possa trazer benefícios para o nosso estado e, consequentemente, como é um pesticida que não é utilizado só no estado de Mato Grosso, ele pode também ser utilizado em outros estados do Brasil e até em outros países que são vizinhos do Brasil. O metamidofós, ele é... Qual a fórmula, assim? A fórmula no sentido, o poder que ele tem para poder acabar com os pesticidas, você falou que acaba com carrapato, com os purgões, ele acaba com essas borboletinhas que dá, por exemplo, na braquiária, acaba com uma porção de pestes, ou seja, de instrumentos, ou seja, de seres vivos que procuram comer as plantas, procuram prejudicar as plantas, a planta, por exemplo, não desenvolve e cria ali uma série de dificuldades para ter o resultado bom. Então, passa-se o pesticida, os agentes externos morrem e a planta ela tem uma vida normal. Agora, a base desse metamidofós, qual que é? Assim, explicando para um povo leigo, para aqueles que leigamente nos acompanham. Então, o metamidofós, ele age inibindo uma enzima que
que é a acetilcolinesterase. O nome é complicado, mas essa enzima, o que acontece? Ela controla a parte do sistema nervoso central. Então, quando o metamorfose ele atinge mamíferos, aves e até o ser humano, ele faz com que no nosso cérebro essa enzima perca a sua ação principal, que é controlar a quantidade de um neurônio, que é um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, o que essa acetilcolina ela faz? Ela traz para nós um impulso nervoso, que faz com que a gente tenha contração muscular, né? Quando esse pesticida, ele age inibindo a ação dessa enzima no nosso cérebro, aí ele faz com que nós tenhamos uma perca muito grande de ação dessa enzima no cérebro, o que provoca o quê? Um acúmulo muito grande dessa acetilcolina, desse neurotransmissor no cérebro, provocando problemas de memória, de aprendizagem, problema de contração muscular e vários outros tipos de problemas que depois são decorrentes, né? Saúde mesmo. Essa enzima é uma bactéria, é um vírus? Qual é a estrutura química dela? Ela é na biologia mesmo, ela é uma enzima, né? Que age, vamos supor, em benefício do ser humano. O que é enzima, assim? Newton. Explica, Newton. Bom dia pra gente. Bom dia. O que é enzima? Uma enzima é uma proteína especializada na catálise. Ela é responsável por acelerar as atividades de uma reação química. Ela faz com que uma reação química aconteça de forma mais rápida. Certo? Ela força a reação química. A acetilcolinesterase, nesse caso, ela atua no controle desse neurotransmissor. Ela pega esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, e quebra esse neurotransmissor em dois subprodutos essenciais para o perfeito funcionamento do cérebro. Certo? E é dessa forma que o pesticida age na morte da praga. Ele ataca o sistema nervoso central da praga e a praga vem a morrer. E essa praga, ela nasce no solo e como que ela é gerada? Assim, o meio dela de circulação é o solo? O solo, o ar, qualquer tipo de praga. Ele mata todo tipo de praga. Por isso que ele é o pesticida mais usado no Brasil. Consequentemente, você falou que mata carrapatos. O carrapato, ele é interessante porque o ovo do carrapato, ele é gerado no solo, principalmente no animal. Ele procura ganhar a ponta do capim. Da ponta do capim, ele vai para a perna da vaca. Da perna da vaca, ele se instala e daí ele se instala e tem então a vida dele, principalmente no campo, no gado leiteiro. Aí existem então produtos que seriam, no caso, o que vocês têm o sensor, quer dizer, que matam as pragas no próprio solo. No próprio solo, evitando então que esse ciclo ele seja cortado, assim, né? Não é isso? Não, na verdade... Não, eu estou falando com o carrapato. Agora, pelo menos assim, na fazenda funciona assim. Aí você tem uma série de produtos, você passa no lombo da vaca e os animais não vão subindo mais na vaca e eles morrem porque não tem um meio de sobrevivência da vaca. Agora, quando se passa o pesticida, mata-se tudo que existe no ar, no chão e consequentemente, o resíduo fica no solo. Isso, exatamente. Então, o pesticida ele age matando a praga, no caso, como o senhor citou, o carrapato, e depois o restante desse pesticida ele fica no solo. Então, se tiver uma chuva ali, isso pode levar ir para os lençóis freáticos ou para o rio. Se for usado uma plantação, por exemplo, pode estar presente no tomate. Inclusive, já foi detectado tomate e morango, que é uma cultura bastante disseminada e consumida por nós. Então, o nosso sensor detecta esse excesso de pesticida, detecta a presença do pesticida.
Agora, e como nasceu esse projeto para construir esse biosensor? Como que nasceu? Nasceu desse encontro, né, que eu falei do INEL, com uma colaboração entre o Instituto de Física da UFMT e o Instituto de Física aqui de São Carlos, da USP, né, em conjunto com o professor Romildo, lá de Mato Grosso, e o professor Francisco Guimarães, eu e o Nirton, e com a colaboração do professor Ailton José Terezo, também da UFMT, que contribuiu com a ajuda, cedendo o laboratório lá de pesquisa e com as discussões também em cima dos resultados. O Nirdo, e como que é esse biosensor? Então, o biosensor, como a enzima acetilcolinesterase, ela se liga facilmente à acetilcolina, o metamidofós, ou pesticida, uma classe deles, na verdade, tem um espectro bem amplo, ele se parece muito com vamos dizer assim, com essa comidinha da enzima. Então, ele se liga na enzima e não sai mais. Então, quando a acetilcolina vai chegar lá na enzima, ele encontra o pesticida ali presente. Então, nós fizemos o quê? Nós medimos o pesticida em grau de porcentagem da inibição enzimática. Se ela a enzima não tem o sítio, a enzima tem um sítio, que a gente chama de sítio ativo, que é onde a comidinha dela se liga. Então, ela vai degradar aquilo e vai estar nova de novo para um novo ciclo. Quando o pesticida se liga ali, ele não sai mais. Então, quando a comida vai chegar ali perto, não está mais ali. Então, ela não encontra isso. Então, o sinal que a gente mede cai. Então, a gente faz o sinal é comparativo. A gente mede a resposta da enzima na presença e na ausência do pesticida. Se esse sinal cai, a gente consegue quantificar. Ele está intimamente relacionado com a concentração do pesticida. Agora, esse aparelho é grande, pequeno? Como que o tamanho dele? Põe em trator, carrega nas costas? Não, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Na verdade, ele se assemelha bastante, para chegar ao produto final, aquele medidor de glicemia e glicose. Certo? É uma película, tamanho de uma moeda de 10 centavos, conectada a uma coisa. Posso levantar aqui? Pode. A uma coisa desse tipo, mais ou menos. Desse tamanho, mais ou menos. Então é bastante simples. A grande novidade foi que a gente conseguiu trazer todo aquele aparato gigante e que precisa para fazer uma detecção de pesticida hoje, uma quantificação de pesticida, para um sistema bem simples. Agora, a enzima, ela faz parte do corpo humano, ela faz parte das plantas, ela faz parte da vida, é isso, né? Isso. Então, e justamente a enzima, ela é atacada por todos a parte negativa que a gente tem aí de vírus, bactérias. Ela é atacada por tudo de ruim que existe e se transforma em algo maligno para o desenvolvimento, principalmente das plantas. Agora, vocês só detectam o pesticida metanomidofós ou tem outros tipos que também têm alcance? Então, o pesticida metamidofós foi o modelo que nós utilizamos, porque a gente dispunha na época, até por falta de recursos, de outra classe de pesticidas. Mas o sensor é sensível para um espectro bem amplo, da classe dos pesticidas carbamatos, que é uma outra classe, e do organofosforados, que no caso é o metamidofós. Então, se a gente fizer uma recalibração do sensor, o biosensor, ele pode ser utilizado para outros tipos de pesticidas. Há exemplo bem comum que é o carbaril, bastante utilizado também. Como que é? Carbaril. Carbaril? Isso, é muito utilizado também. Dentro dessa área de pesquisa, o Brasil é muito inteligente, não é? Quer dizer, vocês dois são do Mato Grosso, não é isso? Na verdade, eu sou de Minas, né? Você é mineiro? A minha esposa que é do Mato Grosso. É verdade, bom mineiro, né? Isso. Então, lá em Minas, lá o pessoal fala, lá você não pode usar o ai, né? Não é? Está proibido, né? E já foi detectado o pesticida também em Minas Gerais, tem
Sim. Porque é muito usado, por exemplo, qualquer que seja a lavoura, por exemplo, o Roundup, você precisa matar uma braquiária, uma grama, um arbustinho qualquer, o pessoal usa muito Roundup, né? Se bem que tem muito controle, você tem que, depois de usar Roundup, você tem que devolver a caixa na casa da lavoura, né? Tem um controle aqui no estado de São Paulo, mas também que na prática não funciona. E a Isabela, você é de Cáceres. Eu sou de Cáceres. Você já nadou no Rio Paraguai? Já, bastante. É muito bom, é muito É. bom. Recomendo a todos que não conhecem ainda o Mato Grosso, que possa ir em Cáceres. Lá em Cáceres tem o FIP, né? Que é o Festival Internacional de Pesca. E tem o Rio Paraguai, que corta a cidade, e muitos peixes. Pacu, E o Rio Paraguai é interessante, né? Que ele parece um lago, né? Você não vê em Cáceres aquela correnteza, né? Ele vai devagarzinho, vai devagar. né? Vai, não é? Parece Muito que bom. o Rio Paraguai, acho que o pessoal lá deve ser muito amoroso, né? Não? É bastante. Não é? Porque o rio influencia, né? Não em dias de chuva, tempestade assim, mas o normal, você vendo o rio, tem que ter uma calma muito grande, né? É desestressante, vamos dizer assim, né? Quando você está muito estressante, igual nós passamos o tempo todo dentro numa universidade estudando, trabalhando, e um lugar que eu aconselho as pessoas irem é em Cáceres, para quem gosta de pescar, né? Tem ali, ficar dias pescando. Para quem gosta de comer o peixe também. Para quem gosta de tomar banho, também é possível, né? Porque por mais que seja rio, tem as praias, né? Tem as ilhas, praias de rios. E um aspecto assim importante, como que vocês notam na prática o uso desse biosensor? Já está sendo vendido? Já está sendo produzido? Como é que está a reserva de mercado? Então, nós estamos aguardando que alguma empresa, né, se interesse para que nós possamos produzir. A eletrônica nós já temos. O diferencial que foi essa película que nós construímos, né, com materiais, com métodos simples, né, e que ficou de um tamanho bem pequeno mesmo, também já temos. Então, nós estamos precisando de investimento de uma empresa, né, nacional, de preferência, né, como o professor Francisco disse numa entrevista, que compre essa nossa ideia. Ou então, até mesmo o governo, né? Nosso Vocês Brasil já propuseram para o governo do estado, por exemplo, em Mato Grosso, encampar essa ideia? Então, eu apresentei esse trabalho na Federação de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso, por um primeiro passo, só que ainda a gente não conseguiu nenhum parceiro. Porque também o papel da universidade é gerar ideia, não é gerar o produto final. Eu sei. Então, para isso, a gente precisava muito, e aqui a gente faz até um apelo, para, se alguém comprar a ideia, eu tenho certeza que a empresa vai lucrar, porque esse dispositivo ele pode ser usado, por exemplo, para um comerciante de morango, suponhamos. Se ele quiser fazer um controle se o morango dele tem muito pesticida ou não, porque, lógico, tem uma quantidade que ela não é maléfica ao ser humano. Ele pode fazer um controle na própria lavoura dele antes desse produto chegar ao consumidor final. Então, pode ser usado como teste de qualidade, até pelos órgãos regulamentadores de saúde, como a Anvisa, por exemplo. Se o Brasil fosse um país sério, teria que ter uma norma obrigando a medir a quantidade de pesticida usada em cada produto. Isso seria até uma obrigação legal, porque muitas vezes você lê e você acompanha estudos que falam, olha, o tomate ele conduz, ou ele leva aí 30% de pesticida e 70% de massa do fruto. Então, a gente nota que não há uma medida preventiva para saber qual a quantidade de pesticida que o cidadão pode usar. Quer dizer, em qualquer que seja a plantação, tomate, soja, milho, qualquer que seja, a gente não tem no Brasil
uma previsão daquilo que vai usar. Você não tem uma medição, não é verdade? Tem uma medição? Não tem. Não tem, muito bem colocado. Não é? Veja bem, isso poderia ser usado como um teste de qualidade, poderia ser criar um selo de qualidade do produto. Por exemplo, nós como consumidores poderíamos escolher onde comprar e que tipo de produto comprar. Esse produto tem um grau X de contaminação de pesticida. Esse produto é orgânico e não usa pesticida, por exemplo. Prefiro esse. E aí a gente tem o direito de escolha. É interessante, a Isabela citou no início, a cidade de Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso, foi feito um trabalho lá de um médico da Universidade Federal da FMT, de Mato Grosso, da FMT, que ele detectou a presença de pesticida no leite materno, de várias mulheres. Então, se esse pesticida está presente no leite materno, provavelmente ele está presente durante a formação do feto. O que é mais, assim, perigoso. Porque, então, ele já está tendo um excesso de perturbação do sistema nervoso central antes de nascer. Então, provavelmente, certamente, essas crianças que nasceram terão algum problema de memória ou desenvolvendo até mal de Alzheimer, que está intimamente relacionado com a presença desse pesticida. Então, isso que sensibilizou muito a gente na época. Essa que foi a ideia. Falou, opa, vamos tentar fazer alguma coisa para... Isso que me preocupa muito. Então, tem contaminação, sim, certo? E talvez não é interesse dos grandes produtores, eu não sei divulgar isso, porque esse trabalho ele foi pouco divulgado lá na FMT, mas existe sim. Porque eu acredito assim, por exemplo, você compra um produto, ele tem um pesticida, ele é um formador de uma célula cancerígena, quer dizer, pelo próprio mecanismo de defesa do corpo, entendeu? Muitas vezes o corpo, ele aparece um elemento tão estranho que o corpo cria aí células extraordinárias que depois não tem vida no campo celular humano. Então eu acho que assim que essa criação desse biosensor de vocês, eu acho que é uma coisa que precisaria ser levada ao Ministério da Agricultura, mexer com a parte política, porque a mim me parece, conversando com vocês, de que a grande utilidade seria esse selo que você falou, quer dizer, porque muitas vezes escreve-se assim, alimento orgânico. Quem garante que é orgânico? Exatamente. Entendeu? Você não tem uma medida, uma fiscalização. Hoje, para você matar porco, você matar frango, você matar vaca, matar boi, você tem lá um fiscal, você tem uma fiscalização federal. E, inclusive, hoje, quando você mata no frigorífico um boi, é passado até, é feito por computador para apurar a qualidade do gado. Quer dizer, já se usam instrumentos dessa natureza. Por quê? Porque para você exportar carne, você tem que exportar produto de qualidade. Quer dizer, então, essa guerra que se tem na exportação de carne é justamente por isso, que alguns frigoríficos não seguem os procedimentos legais que precisariam ser seguidos, os exames prévios da carne, antes de fazer o corte, quer dizer, abate o boi, separa pela metade, então aí passa-se, hoje é tudo por computador, teor de gordura, doenças, tem uma série de requisitos e que você apura através de um exame já prévio. Então, aí é separado. Esse boi vai para lá, esse vem para cá, quer dizer, conforme a qualidade. E muitas vezes, aí um país lá, a Rússia, a carne brasileira está ruim. Está ruim porque o gado morto, ele não estava seguindo os preceitos necessários de higiene, de qualidade. E eu acho que, como vocês têm aí um efeito de analisar o solo, de ver através da água, a água é, sem sombra de dúvidas,
um meio de comunicação fundamental, é um bem de primeira necessidade do homem. Com a água você bebe, você vive, você molha as plantas, você dá para os animais. Quer dizer, a água é uma grandeza necessária, está em primeiro lugar dentro da nossa vida, porque sem água nós não vivemos. Então, se você vai ver a origem dessa água, se efetivamente, através da água, você vai ver se existem pesticidas, eu acho que isso deveria ser, viu, Nirto, uma obrigação do governo, e vocês têm que lutar por isso. Porque, no fundo, o Brasil é feito de gente como a gente, né? Nós estamos aqui, não é? Conversando, falando, né? Porque os estrangeiros não querem nada de nós, não. Eles querem levar, entendeu? Muito dinheiro. Ainda essa semana aí saiu o resultado da remessa econômica. O Brasil mandou bilhões e bilhões de dólares e a nossa balança entre compra e importação, ela hoje está com 33 bilhões de déficit, né? Porque o Brasil só compra, o povo consome e a gente está aí começa a ficar com as finanças desequilibradas e não se sabe por quê. Agora, você acha difícil dentro do próprio governo conseguir um amparo, uma proteção para esse biosensor de vocês, Nirto? Então, a proteção a gente já conseguiu, a gente registrou a patente, né? Inclusive foi a primeira patente do estado do Mato Grosso em 40 anos. Gostaria até de agradecer ao Escritório de Inovação Tecnológica, né? Da FMT, da UFMT, que trabalhou duro, né? Vamos dizer assim, para que essa patente saísse, juntamente com o Instituto de Física de lá, né? Através do professor Romildo. Então, o produto já está patenteado, cabe agora a UFMT juntamente com a USP, que são os donos da propriedade intelectual do dispositivo, passar isso para um parceiro que queira produzir e comercializar. Inclusive, pode ser até um controle dos nossos produtos que são exportados até. Tipo manga, qualquer tipo de produto que sai para fora, pode ser goiaba, um selo certificador. Melão, a gente exporta uva, né? A gente exporta tanta coisa, isso, não é? Eu acho que esse trabalho também traz uma consciência, né? A questão também do controle. O metamidofós é lançado 6 milhões de litros por ano, só no estado de Mato Grosso. Então, pensa quantos litros esse está sendo, né? E se formos dividir, dependendo da cidade, fica em média de quase 130 litros por pessoa. É muita e coisa, esse né? metamidofós, se ele atinge os rios de Mato Grosso, que são os rios maravilhosos de lá, ele pode permanecer a sua atuação até por 30 dias. Ou seja, os rios ele não é parado, né? Ele pode ir para Bolívia, ou os países que estão em volta do Brasil. É muito grave. Então, traz uma consciência de que nós devemos fazer alguma coisa para controlar essa quantidade de pesticida. Talvez não precisasse ser lançado tanto, né? Com uma quantidade menor teria o mesmo efeito. É como remédio, né? Muitas vezes você toma 1 litro de remédio, quando você toma uma colher, é o mesmo resultado, né? Talvez 1 litro até faça mal, né? Você só tomar uma colher, você resolve, o resultado é muito melhor. Eu fico muito contente, de conversar com vocês, porque a DBC na cidade, a audiência nossa na região, internet, e a participação é muito grande, e a gente tem que trabalhar pela consciência do ser humano, né? Porque, no fundo, eu já sou idoso, entendeu? Tenho netos, tenho 4 filhos, mas a gente se preocupa com as gerações futuras, né? Porque, no fundo, o Brasil é nosso, quer dizer, você quer não queira, é nosso. Qualquer que seja o regime que a gente enfrente aí. Entendeu? O Brasil é nosso, porque nós não moramos nos Estados Unidos, nós não moramos na China, nós moramos no Brasil. Então, a gente tem uma liberdade muito grande. Então, essa liberdade a gente tem que conversar, trocar ideias, se comunicar, porque a comunicação
ela é fundamental. E São Carlos, hoje vocês estão aqui, você está aqui há quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio, e você, Nilton? 7 anos. 7 anos, você trabalha aqui na USP? Eu sou pós-doutor, participo do programa de pós-doutorado. Você dá aula na pós-graduação? Não, eu só trabalho com pesquisa. Eu não dou Você aula. trabalha com pesquisa na USP? Na USP, sou pesquisador da USP. Então você é um mineiro inteligente, né, Rui? Né? O mineiro foi lá, pegou uma bandeira do Mato Grosso, trouxe a bandeira do Mato Grosso para cá, porque se ele viesse com a bandeira de Minas, ele não entrava na USP, né? Não é assim, não? Não, vai lá para Minas, né? Entendeu? Vai lá conversar com, tem uma rixa com o Tancredo antiga, Neves, tem né? uma rixa antiga aí, né? Não é rixa, é que... Hoje todo mundo é amigo. Eu sei, eu sei que todo mundo é amigo, é que na verdade, assim, a gente não vê, muitos convênios entre a Universidade Mineira e a Paulista, né? Não é, quer dizer, a Universidade Mineira, ela se liga mais ao Rio, não é? Isso, Tudo ligado ao Rio. Entendeu? Não, né? Até por uma questão geográfica, não é? Você não fala muito assim, eu vou estudar, eu vou fazer um trabalho em São Carlos. A pessoa, não, eu vou lá para o Rio de Janeiro, eu vou lá não sei para onde, não é? Vou lá para Campos, quer dizer, não é? O mineiro é muito ligado ao Rio e a ciência também, ela tem essa ligação. Quer dizer, você mora aqui há 7 anos. 7 anos. E você na USP, você então é pesquisador? Sou pesquisador, eu fiz o doutorado aqui na USP, fiz o mestrado em Minas Gerais, em Itajubá, a graduação em Formiga, e o doutorado eu fiz aqui, agora eu estou no pós-doutorado, já tenho 1 ano e meio. É bom, porque a gente precisa criar a nossa tecnologia, não é? O Brasil, se não criar a tecnologia própria, fica difícil, né? E a gente tem que... Eu sempre, quando estudava, eu estudei na época da Revolução, e a Revolução não foi tão ruim como esse povo fala, não, viu? A gente ia na escola, estudava, a vida, assim, para a gente, povo, não mudou nada. A gente... namorava do mesmo jeito, saía com as meninas do mesmo jeito, não mudou nada, assim, para o povo, entendeu? Todo mundo fala, a vida era a mesma, a gente... aí chegou aqui em São Carlos, teve, o exército tomou o poder, bom, e daí? A gente, no dia seguinte, tomou café, levantou, foi trabalhar, entendeu? Não parou lá para João Faber, não parou Pereira Lopes, todo mundo trabalhou normal, porque... o mundo político, o mundo administrativo é um, e o mundo do povo é outro, né? O povo vai junto, né? É como a boiada, né? O boi vai andando, não sabe para onde é que vai. A cabeceira puxou, o resto vai atrás, né? Então, a gente, assim, quando a gente estudava, o que se debatia muito na universidade era o seguinte: o Brasil precisa, tem que fazer as suas máquinas para as máquinas brasileiras trazer o nosso progresso. Porque se a gente não tiver a nossa tecnologia própria, se nós não fizermos as nossas máquinas, se nós não produzirmos a nossa tecnologia, a gente nunca vai crescer. Porque o estrangeiro não vende máquina para cá. O estrangeiro o essencial não nos dá. Então, a gente tem que pesquisar, é o que você está fazendo, quer dizer, é a pesquisa que tem que voltar à população. Embora isso daí esteja demorando muito, mas a gente eu sinto uma mudança muito grande. Porque hoje o tempo que a gente estudava era tudo, a gente falava assim, levanto cedo, escovo os dentes com a pasta Colgate, vou tomar um café que estava na mão do estrangeiro, ia comprar pão, que o trigo vinha dos Estados Unidos, entendeu? Ia fazer não sei o quê, era tudo estrangeiro. Então, assim, o meu pessoal ainda escrevia, entendeu? Quer dizer, o Brasil precisava de alcançar a sua independência. Hoje nós já temos isso, a nossa tecnologia, ela é bastante forte para a gente criar um desenvolvimento próprio. Não está ainda, acho que do momento que a gente quer, não é? Mas acho que a gente está chegando lá, né?
devagar, entendeu? Eu sinto uma mudança muito grande nesses 50 anos que eu sempre advoguei, sempre mexi com comunicação. Eu vejo que hoje a juventude e o Brasil, ele tem outra perspectiva nesse sentido. Por exemplo, uma moça de Cáceres, vem lá do Mato Grosso estudar em São Carlos. Isso daí, no século passado, não tinha possibilidade, não é verdade? Não é? Ou não é? Você veio de Minas, foi para Mato Grosso, veio para cá. Há 20 anos, 25 anos atrás, não tinha essa possibilidade. Não é? Quer dizer, de repente foi um pulo muito grande, não é? Então, eu sei. Por isso que a gente precisa divulgar o que os brasileiros fazem, porque cada dia tem uma nova descoberta, cada dia uma nova tecnologia. Essa tecnologia precisa ser usada pelo povo e a gente fica muito feliz de conversar com os ouvintes, com aqueles que nos acompanham pela internet, né? A gente fica muito feliz em poder conversar com o pessoal pela internet e ter esse diálogo e vendo assim 2 estrangeiros em São Carlos, né? Um mineiro, que cidade você nasceu? Itajubá? Não, sou da cidade que chama Pains. País? Pains. Pains, Uma cidade bem pequena, mas bem aconchegante. Aonde que é lá? Ela fica próximo a uma cidade que chama Formiga. 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 Formiga é bastante conhecido. Pains Formiga fica a quantos quilômetros de Belo Horizonte? Formiga fica a 200 quilômetros. 200. É do lado lá da Zona da Mata, daquela banda de lá? Ali está na divisa entre sul, né, e centro do estado de Minas. Estado de Minas. Então, a gente conversa com um mineiro, conversa com uma mato-grossense. Então, é realmente uma coisa muito importante. E aqueles que nos acompanham têm que sentir, quer dizer, que o Brasil é isso, o Brasil é inovação, o Brasil são cabeças novas, entende? E hoje cada um tem uma cabeça. Por exemplo, os 2 que estão aqui são gênios, são intelectuais, são cientistas, mas batem com a cara na porta porque, de repente, o caminho trava, não é? O que acontece muito é o seguinte, o Brasil, ele exporta matéria bruta, né? E compra tecnologia. Por que não fazer tecnologia aqui? Se a gente faz aqui, a gente desencadeia um processo que não para. Então você tem desde a formação de recursos humanos e, consequentemente, o aumento do nível de escolaridade do brasileiro e do nível da escola, até do ponto de vista de escola básica, para chegar a um produto final. Esse produto que a gente desenvolveu tem conhecimentos da física, da química, da matemática, ciência dos materiais, computação. A Isabela, por exemplo, é formada em matemática. Eu sou físico. O professor Ailton, que contribuiu, é químico. Professor Romildo, doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Um outro professor Francisco, físico também. Um outro colaborador nosso que nos deu os dados dos pesticidas é médico. Então mobiliza toda uma interdisciplinaridade, né, hoje exigida na ciência. Também tem o pessoal, que não posso esquecer aqui, o pessoal da oficina mecânica do Instituto de Física da USP, hoje lá chefiada pelo Ademir. Abraço aí, Ademir. Fez Obrigado, a celinha, né, para fazer com que o nosso dispositivo se tornasse menor, né? E isso só foi possível porque cada um fez sua parte. Foi um trabalho em equipe que, graças a Deus, deu certo, né? Vejo assim a mão de Deus de unir pessoas tão interessadas em fazer algo bom para a população. Então foi juntando o conhecimento de cada um para um bem comum. E hoje isso pode ser levado além, né? Para uma preservação, quem sabe, do nosso Pantanal, que é tão lindo e maravilhoso, né? A preservação dos animais, porque esse pesticida, ele não vai atingir só os seres humanos, eles atingem os mamíferos, atingem as aves, e é uma maneira de preservar mesmo o meio ambiente. Você falou por esse conjunto, a gente nota, evidentemente, que, no fundo, todos temos o mesmo sentimento.
Todos somos brasileiros e o cidadão que nasce aqui, por incrível que pareça, tem amor à pátria, quer dar sua solidariedade à população, quer trabalhar, porque, na verdade, essa é a natureza humana, né? E você, a natureza humana, você luta contra tudo, contra todos, mas você não muda, né? Você tem a sua cabeça e justamente num momento desse de pesquisa, todo mundo pensa em algo melhor, para o nosso Brasil. Eu desejo sorte para vocês, que o governo brasileiro algum dia possa ir encampar e criar uma fábrica de tecnologia, não é? Porque só o governo que tem recursos, só o BNDES que tem recursos, e criar uma fábrica de tecnologia. Então, o BNDES abre, nomeia um presidente, e o presidente, então, faz lá. Eu tenho 10,5 bilhões de dólares para aplicar. Esse ano eu vou desenvolver 1.000 projetos. Escolhe os 1.000 projetos, financia tudo e o governo paga. Porque, tirando disso, deixar só para a iniciativa privada, olha, eu acho que é nesse ponto que o governo precisa intervir. Porque, na verdade, chega na hora do dinheiro, você vai abrir uma firma, tem imposto, você vai uma firma, tem imposto, você abre outra firma, tem imposto, quer dizer, e o imposto assusta muitas vezes até produzir e você ter o retorno para se autossustentar. Agradeço a vocês o meu carinho, muito obrigado, espero que os ouvintes da nossa DBC tenham aproveitado os ensinamentos. Vou repetir o nome dos nossos entrevistados. Nós entrevistamos a pós-graduanda Isabela Gutierrez de Arruda, do Instituto de Física de São Carlos, e do Dr. Nirton Cristi Silva Vieira. Faz 7 anos que está estudando em São Carlos, fazendo pesquisa, e agora está fazendo pós do doutorado, quer dizer, pós da pós, né? Depois você vai fazer o quê? Pretendo arrumar um emprego, né? Arrumar um emprego numa universidade aí. Tá na hora, né? 7 anos estudando, né? Não que eu não trabalho, mas tá é um emprego hora, formal, né? É mineiro mesmo, né? Uai, pra que trabalhar, uai, né? Ele vai passar no concurso, breve. Tá, boa sorte para você, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, obrigada. É o final do Jornal DBC. Bom dia. A credibilidade é hoje a marca criada pelo Jornal DBC. Tradição na informação. Atenção, usuários do transporte coletivo de São Carlos. Agora você tem no seu celular a informação em tempo real de onde está o ônibus que você vai utilizar e quanto tempo vai demorar para chegar até você e outras informações. É muito simples. Você liga no 0800 942 9422 ou acesse busalert.com.br para obter as informações. O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado por qualquer operadora. Simples e fácil de instalar. Buzz Alert, o fim da espera no ponto de ônibus. 0800 942 9422. O posto 2 de coleta do Unilab, Laboratório de Análises